Bora lá, Fiel, acompanhar o Osmar Stabile, que falou pela primeira vez como presidente eleito do Corinthians. E foi questionado sobre se o Fabinho Soldado continua, não continua, perguntou sobre a rescisão de contrato do Memphis, se o Memphis Depay vai continuar seguindo o contrato no Corinthians, perguntou assim, cadê os investidores agora? Será que vão ajudar ou não vão ajudar? Lógico, referindo aos 5 bilhões do André Castro. Será que o André Castro vai ajudar o Corinthians com 5 bilhões, dependente do resultado da eleição? Separei os melhores momentos, bora acompanhar aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora acompanhar a coletiva do Osmar Stabile como presidente do Timão. Gente, o momento agora é de união, é de juntar todos, a situação, a oposição, pessoas que querem ajudar o Corinthians. Nós estaremos sempre à disposição para que a gente possa trazer o Corinthians, resolver o problema que nós estamos passando aí. E acredito eu que o trabalho agora de 90 dias, que nós estivemos aqui à frente do Corinthians, a gente conseguiu unificar uma parte e agora vamos dar continuidade para que nós possamos juntos, de todos os associados, todos os conselheiros, a gente unificar e fazer o melhor pelo Corinthians. Estarei sempre à disposição para recebê-los no 5º andar, que nós chamamos aqui no clube, para que tragam propostas que queiram ajudar. Então nós queremos aqui dizer para todos os conselheiros que tenham propostas, o tipo de proposta que for. Eu, como presidente do Corinthians, estarei aqui sempre à disposição, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês e dizer que nós estamos passando por um momento difícil, todo mundo sabe disso, e que nós vamos sair dessa situação em breve. Pode ter certeza disso, com o trabalho, com a dedicação, como eu disse sempre, né? Com determinação a gente consegue chegar lá, organizando. Muita gente diz aí que o presidente não tem tempo, o Osmar Stabile não tem tempo para se dedicar ao Corinthians. Quando você tem uma gestão de pessoas profissionais, pessoas capacitadas, você, como presidente, você tem que cobrar o resultado. E é isso que nós vamos fazer. Eu faço isso na minha vida profissional e aqui no Corinthians eu vou fazer também. Vou cobrar resultados. Aqueles que estiverem conseguindo resultados vai continuar conosco. Quem não estiver obtendo resultado não vai continuar conosco. Nós sabemos que temos muitas pessoas profissionais capacitadas aqui no entorno do Parque São Jorge, aqui no Parque São Jorge, aqui como conselheiro, aqui como associado. E nós estaremos aqui sempre à disposição. Então, o presidente, ele tem que gerir, ele tem que controlar, ele tem que cobrar, e é isso que nós fazemos. Então, não precisa você estar aqui 24 horas por dia. O que precisa, na verdade, é fazer com que as pessoas façam. E é isso que nós queremos. Nós, sem planejamento, também não consegue fazer nada. Então, o passado, como eu disse, serve como base para a gente entender o presente e planejar o futuro. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos planejar o futuro, fazer com que o Corinthians cresça, se organize em todos os departamentos. Nós já estamos organizando, a gente já disse aqui, não vou ser repetitivo, mas que a gente está começando uma gestão, já começamos uma gestão ambiental na Arena, ela está seguindo, ela já rodou 30%, 40%, tem sua política ambiental, e estão todos trabalhando e organizando, treinando as pessoas, e aqui no clube também vai acontecer isso, no CT profissional está acontecendo isso, na base nós conseguimos já organizar a base em todos os aspectos, já temos alguns jogadores já dando resultado, nós temos vários contratos que nós renovamos. Então, tem uma série de atividades que está sendo realizada no dia a dia. Muita gente me cobra, por que você não dá muita entrevista? É que esse momento é um momento difícil que nós estamos passando e o tempo que eu tenho é dedicar sempre ao Corinthians, sempre à administração, sempre verificar os problemas que nós temos. E eu quero deixar aqui um recado para aquelas pessoas que pensam em vir e administrar o Corinthians da mesma forma que está sendo administrado recentemente, que não vai acontecer mais. Eu estou aqui para controlar o Corinthians, para verificar da melhor forma possível que nós temos que administrar. E isso vai acontecer no Corinthians. Esqueçam os problemas do passado, vamos pensar no futuro.
É isso que eu quero deixar à disposição para aqueles que tiverem condições de vir nos ajudar, que não ficam cobrando lá da sua casa, não. Arregaça as mangas e vem para o Corinthians nos ajudar. Tá bom? Especificamente, pagou também para o Memphis a questão das luvas, e o Corinthians corre o risco de perder Memphis Depay? Então, o valor que tem agora para acertar com ele, nós, em princípio, nós falamos com o staff do Memphis e nós pedimos que a gente estabelecesse um prazo de pagamento, né, um planejamento de pagamento, e nós estamos já conversando, isso aí está adiantado de conversa, para a gente poder pagar isso daí também, tá? Então, o valor estabelecido, tá, era um valor alto naquele momento, não tinha um recurso para isso, então nós pedimos que a gente parcelasse, e nós estamos negociando o parcelamento em quantas vezes vão ser. Não, em hipótese alguma, está sendo conversado, ele está feliz, conversei com ele, inclusive hoje, passei lá, bati um papo com ele assim, rapidamente, mas ele está feliz, todo contente, se preparando. Perguntei como é que está a situação da recuperação dele, ele falou, estou a todo vapor, fica tranquilo que nós estamos se recuperando. E o Fabinho Soldado, ele segue como gerente do Corinthians agora que o senhor está eleito? Obrigado. Nesse momento não tem diretor de futebol, não terá diretor de futebol nesse primeiro momento. O Fabinho Soldado continua, ele está mostrando dentro do que eu vi, que eu acompanhei, que eu analisei, um trabalho bom dentro do que eu entendo de gestão, está sendo. Alguns ajustes nós já fizemos, ele está sempre pronto a atender aqueles ajustes que é necessário, então eu acredito que se ele, do jeito que ele está comprando a nova filosofia de trabalho, que é contratações, como eu disse, dentro da possibilidade do Corinthians, ele entendeu perfeitamente, e nós vamos dar sequência a esse trabalho. Então eu digo para vocês que o Fabinho Soldado, ele se adaptou, se encaixou dentro daquilo que a gente pensava, e a vida é assim, nós temos que ir organizando, melhorando. O que era bom no passado não serve para o presente muitas vezes, né? A gente tem que evoluir, a gente tem que organizar, e é isso que nós estamos fazendo. O Fabinho Soldado está participando, está trabalhando dentro daquilo que nós estamos estabelecendo daqui para frente. Lili Nascimento, da ESPN, primeiramente, parabéns pela eleição. Serão 14 meses, né, de mandato até o final de 2026. Há uma lista de problemas a serem resolvidos, ao mesmo tempo que o Corinthians tem que olhar para dentro do campo também. Gostaria de saber, em tão pouco tempo, né, que o senhor tem pela frente, esses 14 meses, nessa lista de prioridades, o que pode ser feito, o que pode ser solucionado agora que o senhor foi eleito presidente do clube. Obrigada. Então, essa lista é extensa, como você disse, realmente é muito extensa. Então, nós estamos pegando do maior problema para o menor problema. Nós já identificamos vários problemas e todos eles têm muitas prioridades. Porém, quando você vai fazer uma gestão, você pega daquela dificuldade maior para a dificuldade menor. E é isso que nós estamos trabalhando. A dificuldade maior hoje é o financeiro, né? Nós estamos organizando e temos certeza absoluta que em breve nós podemos melhorar a situação. Eu continuo ainda dizendo para vocês que em curto, médio e longo prazo, até incrementei um curtíssimo aí, porque é quando a gente fica correndo atrás, né, do problema. O ideal seria a gente correr na frente, organizando e montando as metas e cumprindo as metas, né? Então, essa é a grande dificuldade que nós passamos nesse momento, mas a gente está conseguindo já, nós estamos conseguindo planejar alguma coisa para o futuro já. A partir de setembro, outubro, nós já temos identificado um processo para a gente melhorar. O grau de dificuldade realmente é durante este ano todo. A gente tem um grau de dificuldade enorme, porém, o que a gente está dando atenção especial é para o futebol, como vocês já entenderam. A gente conseguiu colocar muitas coisas em ordem no futebol e nós vamos crescendo e organizando todos os departamentos, principalmente o financeiro no futebol, né? Nós já conseguimos pagar as premiações atrasadas, fizemos o primeiro pagamento, fizemos o segundo hoje, se não me engano aconteceu já, porque ficou planejado para hoje,
e nós íamos pagar a segunda parcela hoje, e nós temos a outra parcela vencendo daqui 30 dias ou 35 dias, não tenho esse número exato para passar para vocês. E quanto a Transferban, nós fizemos, na verdade, oficialmente, nós fizemos mais do que 3, mas, nós fizemos 3, ou melhor, extraoficial, nós fizemos mais do que 3. Oficialmente, nós fizemos 3, é exatamente o que você falou. E todas as 3, nós também tínhamos entrado na FIFA com a questão do RCE, aconteceu a questão do RCE, que nós tínhamos dificuldades também, né? A FIFA entendeu e falou com o Santos Laguna, e o Santos Laguna já respondeu para a FIFA e apresentou lá as propostas que nós fizemos. Então, nós estamos aguardando, porque negociar com o Santos Laguna, eles não quiseram abrir negociação, né? Nós tivemos dificuldade em virtude deles terem tentado negociar anteriormente, não conseguiu, então eles não quiseram negociar. Acabaram conversando conosco, eu tive a oportunidade de falar com o escritório que administra o Santos Laguna, que é um escritório que administra 3 clubes de futebol aí, tá? Eu tive a oportunidade de conversar com eles e pedir também que eles nos ajudassem a resolver esse problema. Então, o problema hoje está dentro da FIFA, o parcelamento nosso está dentro da FIFA, não depende mais do Santos Laguna nesse momento, está dentro da FIFA. Se a FIFA amanhã entender que nós temos que pagar tudo, temos que correr atrás do dinheiro e pagar, não tem jeito. Agora, esse recurso nós não temos à disposição, mas estamos trabalhando em 3 frentes para a gente conseguir a diferença de recursos, né? Só para vocês entenderem, todo mundo está falando em 33,5 milhões de euros, né? Na verdade, não é isso, é muito mais do que isso. Por quê? Porque nós temos um cross-up aí de mais 18%, entendeu? Mais 18%. Então, o que nós temos que fazer aí? Pegar aquele valor 33,5 e multiplicar por 1,8 aproximadamente. Tá? Então, na verdade, o valor, se fosse só os 33, só entre aspas, né? Se fosse só os 33, o Corinthians tinha recurso, mas tem mais 8 milhões aí para a gente pagar de impostos, para que a gente possa mandar o dinheiro para frente. Tá bom? Então, na verdade, 40 milhões, tá? Como o senhor pretende manejar essa nau que está entrando água por tudo quanto é lado, financeiramente falando, para que o Corinthians consiga atracar no porto de forma segura e manter, né, o Corinthians onde ele deve estar e buscar o crescimento do clube? Então, como eu disse anteriormente, a gente tem que distanciar a receita da despesa, né? Então, distanciar a receita, jogar para frente. Nós temos alguns negócios rodando, na roda, como se diz, né? Andando. Então, nós precisamos fazer isso, fazer com que a gente busque recursos, porque só antecipar dinheiro não é bom, né? Nós acabamos fazendo algumas antecipações necessárias daquele momento que precisamos passar por isso. Não teve jeito, não tinha como fazer, não tinha outra alternativa, né? De uma forma ou de outra tinha que antecipar. Nós antecipamos, só que a gente não gostaria de antecipar mais. Nós gostaríamos de fazer com que os recursos entrassem naturalmente para a gente resolver a questão. O grau de dificuldade é muito grande, mas para isso é necessário a gente fazer esse trabalho aí, de buscar novos recursos. Você pergunta como? Trabalhando as empresas que queiram vir conosco, melhorando o relacionamento, melhorando a diferença que eles pagam hoje, melhorar esse valor, buscar da melhor forma possível crescer essa receita. Então, nós estamos trabalhando aí em várias frentes, tem mais outras frentes que deve vir a acontecer a partir de agora, e o que nós temos que buscar é isso, é distanciar a receita. As despesas, ela estava numa velocidade muito maior do que ela está hoje. Nós já conseguimos estancar um pouco das despesas, então ela vem segurando um pouquinho. Nós conseguimos lá no futebol, para você ter uma ideia, nós diminuímos por volta de 3 milhões, só que nós tivemos que contratar um jogador, e aí esse valor de 3 milhões acabou fazendo com que nós ficássemos com um valor menor aí, tá? Mas é necessário talvez fazer algumas outras contratações
dentro da possibilidade, né? Pagando muito caro, igual estavam pagando, não vai acontecer, tá? E eu vou aproveitar melhor a base. Hoje nós finalizamos o contrato, na verdade, do André Luiz, né? Que também está indo para o profissional, um garoto bom aí, que todo mundo está vendo, já tem conhecimento, né? Fizemos outros contratos, e a gente está fazendo contratos por metas agora. Antigamente a gente fazia um contrato com valor, hoje tem metas. Então o jogador, se ele for da base para o profissional, ele já tem um crescimento do salário dele. Se ele for relacionado 2, 3, 4, 5 vezes, também ele já tem um crescimento de valores. Então eu acredito que através da base é que nós vamos resolver o problema do Corinthians. Nós organizamos muito a base, já está dessa forma, e acredito eu que com vários jogadores que estão crescendo, que estão se formando aí, tem outros jogadores na base ainda que vão crescer e que vão para o profissional. Durante a sua gestão interina, que vem durando aí desde meados de maio aproximadamente, existem algumas críticas por parte da torcida em relação à prestação de contas, porque muitas pendências ficaram da gestão Augusto Melo, em relação ao relatório da Ernst Young, por exemplo, que já se sabe que houve um acordo, em relação às próprias finanças, porque só tem 2 balanços publicados. Agora eleito até dezembro de 2026, o senhor pretende fazer um trabalho de prestação de contas para poder informar o torcedor sobre que situação o senhor pegou na presidência quando recebeu ela do Augusto Melo, até para a gente poder ter uma base, nós, né, a imprensa, a torcida, ter uma base de como o clube estava e do que foi feito desde então? Obrigado. Então, quanto à prestação de contas, nós fizemos já o primeiro trimestre, já apresentamos para o Conselho Fiscal, nós fizemos uma prévia no CORE, né, para mostrar como a gente estava preparando as contas para demonstrar perfeitamente como que elas estavam e que elas estão no primeiro trimestre. Nós já fechamos o segundo trimestre, chega ao mês 6, né? E também, só que aí não fizemos uma prévia no Conselho Fiscal, ou melhor, no CORE, porque a primeira prévia, o primeiro trimestre, o CORE concordou e disse que está muito bem estabelecido, está muito bem colocado, da melhor forma possível. E aí, o que nós fizemos? Fizemos o segundo trimestre, e agora a gente entra no segundo trimestre, a gente pega uma parte pequena da gestão, que eu estou à frente, e a gente já dando sequência a este próximo trimestre seguinte. Nós vamos colocar assim no site. O associado, o conselheiro, o torcedor, pode ter certeza que tudo que nós vamos fazendo, nada será escondido, será colocado tudo abertamente para todos conhecerem a forma que é. Também o orçamento, né, que não foi... Existe uma data no Estatuto que diz que tem que ajustar o orçamento para o semestre seguinte, mas não foi feito isso, tá? E nós estamos, depois de passar dessa situação, a eleição e tal, o Conselho deve marcar, nós já estamos com ele praticamente pronto, e o Conselho deve marcar, então, uma reunião para a gente fazer a aprovação do ajuste orçamentário. E aí, Fiel, o que vocês acharam, né, do Osmar Stabile como presidente, cara? Eu, infelizmente, assim, falar pra vocês, né, eu gostaria de ver o André Castro, não é nem pelo valor, mas assim, cara, é tão complicado isso, porque o Osmar Stabile, né, já foi tudo, já seguiu junto ali no Parque São Jorge, com o Duílio, com o Andrés, a mesma coisa também, o Cittadini, que era claramente apoiado, né, pelo André Negão, apoiado pelo Andrés, pelo Duílio, por essa turma toda, né, e o André Castro, que é um investidor, falou que ia aportar 1 bilhão, ele foi eleito a conselheiro do clube pela chapa do Andrés. Então você pode ver que, cara, continua na mão dos mesmos, né, essa é a minha sensação, um pouco do meu desânimo, né. Cara, eu vou ficar com a fala que ele falou, vamos virar a página, agora a nossa intenção é tirar o Corinthians dos noticiários, né, de polícia e tudo mais, e colocar o Corinthians onde ele deve estar, chamou os investidores ali, cadê os investidores agora? Toda ajuda é bem-vinda, né, e aí falou que conversou com o Memphis está feliz, o tom da coletiva foi um ótimo tom, tá, não sei se você tá vendo diferente, mas eu acredito que fica muito mais naquilo, sabe, mais do mesmo, né, então, cara, vamos ver como é que vai ficar os próximos dias aí, o importante é que agora, né, tem muita gente em cima, a pressão do lado político, acredito que vai dar uma amenizada, né, o Corinthians parece que
tá conseguindo finalizar o transfer ban, mas eu acho bem difícil finalizar esse transfer ban do dia 2 agora, falta 8 dias para poder contratar, registrar alguém. E aí, senhoras e senhores, esse é o nosso Corinthians. O que você achou disso? Vamos trocar uma ideia, comenta aí, né? Já aproveita, se inscreve aqui no canal para sempre receber as notícias do Timão, beleza? Grande prazer ter você aqui. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!